Acabou na Arena Corinthians. O Bahia tomou um passeio do Corinthians 3-0, fora o baile, mesmo com a derrota por 3-0. Se o Cruzeiro não vencer o Palmeiras no Mineirão, o Bahia vai continuar dependendo apenas dos seus esforços para voltar à Libertadores. Então, meus amigos, resta aqui a pergunta que eu deixo no ar, deixo para vocês responderem aqui nos comentários. O Bahia ainda merece essa vaga para a Libertadores? Mesmo mostrando esse desempenho pífio do segundo turno, que é mais um erro protagonizado aí pelo Grupo City, chancelado pelo Rogério Ceni, porque não sei se vocês lembram, mas o Rogério já chegou em entrevistas dizendo que ele gosta de trabalhar com um elenco curto. E as notícias de bastidores são de que o Rogério, juntamente com o Cadu Santoro, chegaram à conclusão de que o vestiário era muito positivo para contratar um outro jogador e esse jogador chegar aqui e contaminar todo mundo que estava aí. Meus amigos, é o que eu sempre digo a vocês. O problema não está em perder, o problema é como se perde. O Bahia hoje tem um treinador que não sabe mexer as peças que tem nas mãos. E as peças que ele tem nas mãos não são de qualidade. Aí a gente tem que botar todo mundo no mesmo balaio. Tem culpa treinador, tem culpa jogador, tem culpa direção, que é responsável por montar esse elenco. O início do ano meio que maquiou diversas situações, né? Porque você acaba contratando Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, mantém Cauli. Então a gente, poxa, esse ano o Grupo City está olhando com outra ótica para o nosso time, né? Esse ano eles vão tentar fazer com que a gente chegue cada vez mais longe. E de fato chegamos. Porém, quando chega a segunda janela, que é a hora de confirmar esses anseios, essas pretensões, o grupo desleixou. E ontem a gente perdeu para um time que não vacilou nesse aspecto. O Corinthians contratou mais de 8 jogadores nessa segunda janela, e é por isso que tá tão avassalador assim nesse segundo período do campeonato, e tem aí agora, depois de vencer o Bahia, 8 jogos consecutivos sem perder. Então, meus amigos, resta aqui a pergunta que eu deixo no ar, deixo para vocês responderem aqui nos comentários. O Bahia ainda merece essa chance, essa vaga para a Libertadores? Mesmo mostrando esse desempenho pífio do segundo turno, que é mais um erro protagonizado aí pelo Grupo City, chancelado pelo Rogério Ceni, porque não sei se vocês lembram, mas o Rogério já chegou em entrevistas dizendo que ele gosta de trabalhar com um elenco curto. E as notícias de bastidores são de que o Rogério, juntamente com o Cadu Santoro, chegaram à conclusão de que o vestiário era muito positivo para contratar um outro jogador e esse jogador chegar aqui e contaminar todo mundo que estava aí. Então esses bonitinhos aí, esses jogadores aí, com esse futebol insosso, que perde a bola no ataque e não corre para voltar na marcação, que tenta um drible, a bola bate na mão, o cara tá com a posse de bola dentro da área, faz escândalo pro juiz marcar um pênalti. É esse tipo de jogador, com essa personalidade que a gente tem hoje aqui dentro de campo, que eles acharam que não podia mais contratar ninguém, porque senão ia contaminar esses jogadores aí. E outra, a gente não aceitou ser comprado por um grupo com expertise, um grupo tecnológico, um grupo que acompanha o treinamento do Bahia diariamente. Será que eles não estão vendo esse resultado sequencial do Bahia de derrotas? E eles não conseguem encontrar uma solução para isso? No início do ano foi entregue alguns tablets para cada membro da direção técnica do Bahia para passar as informações para o Grupo City para eles poderem monitorar o Bahia diariamente. E será que o pessoal lá de Manchester não consegue encontrar uma solução para o que a gente já tem aqui? Porque esse grupo foi montado por vocês. Foram vocês que acharam que a gente não precisava mais contratar ninguém na segunda temporada, porque a gente já tinha jogadores suficientemente bons para fazer uma excelente temporada. A não ser que o top 10 para vocês seja suficiente. Porque aí a gente vai passar a acreditar que a gente não tem nas mãos um grupo com mentalidade vencedora. Porque o campeonato se desenhou para o Bahia a todo momento. Veja que
mesmo com campanha de quase rebaixado no segundo turno, a gente ainda está dentro da classificação para a Libertadores, ainda estamos no top 8 ali. Claro que dependendo agora do Cruzeiro, que vai jogar contra o Palmeiras, que briga lá na ponta da tabela pelo título do Campeonato Brasileiro, tem um excelente treinador e tem um excelente elenco. Mas hoje, ainda estamos ali na iminência de se classificar para a Libertadores. E se isso acontecer, será uma classificação culposa, que é quando você não tem a intenção de cometer o fato. E aí por que eu digo que a gente depende dos outros? Porque o Bahia vai enfrentar agora na última rodada um Atlético Goianiense que já está matematicamente rebaixado, mas a gente não tem capacidade de confiar num time desse. Num time sem alma, um time sem vontade, sem técnica, tá faltando tudo, faltando perna. O Atlético Goianiense empatou em 2-2 com o Vasco. Vasco esse que ganhou de 3-2 do Bahia na última partida em que se enfrentou. Então, eu hoje como torcedor do Bahia vou acreditar que o Bahia vai conseguir arrancar esse empate aí, vai conseguir arrancar esse triunfo do Atlético Goianiense. E a gente sabe muito bem que nessa etapa da competição tem 3 clubes disputando aí 2 vagas para Libertadores, né? Será que não vai ter aquela boa e velha mala pro Atlético Goianiense jogar a vida para poder ganhar do Bahia? Todo time motivado, minimamente motivado nessa Série A, consegue ganhar do Bahia. O Bahia venceu o último jogo contra a equipe do Cuiabá às duras penas. O Bahia não jogou nada para poder vencer do Cuiabá. E o próprio treinador Rogério Ceni, que ele gosta muito de terceirizar as culpas, né? Eu vejo muito torcedor, a gente não pode penalizar só o Rogério Ceni. Aqui no canal a gente não faz isso. A gente consegue diferenciar em gênero, número e grau a culpa de cada um nesse arcabouço que é o Bahia aí dessa temporada. Agora, a gente não pode dizer que o Rogério não tem a maior culpa disso aí, porque ele é o cara que passa o treinamento. Eu não vejo quase ninguém comentar isso. As pessoas acham que o treinador é só para escalar o time. Mas o trabalho começa, meus amigos, no centro de treinamento. Quando o treinador, ele passa o treinamento para os jogadores, a depender do adversário que ele vai enfrentar. Então, se o nosso time não está apresentando um desempenho favorável, aceitável dentro de campo, primeiramente a culpa é do treinador, que não consegue motivar, que não consegue extrair o máximo desses jogadores. A gente viu por grande parte da temporada ele utilizando vários jogadores fora de posição. No início deu certo, mas a gente tem que lembrar que no início a maioria desses times que hoje a gente está tomando sufoco estão em 2, 3 competições. Tem clubes aí que estão na Copa do Brasil, Libertadores, né? Outros estão em Sul-Americana, tem convocação para a Copa América. Então os times estão todos esfacelados por conta desse calendário maluco que é o calendário brasileiro. Só que reta final é papirão, tá todo mundo focado no Campeonato Brasileiro. Aí é onde a gente vê a onça beber água. E é aí onde o Grupo City, mais uma vez, negligencia o torneio, a competição, achando que as coisas vão acontecer no simples estalar de dedos. E mais uma vez, a gente termina a temporada no sufoco. Ano passado foi para não cair. Esse ano, a gente está na iminência de se classificar para uma pré-Libertadores. Tudo nas mãos do Bahia, só dependendo do Bahia, e a gente consegue jogar tudo pelo ralo. E aí quando o corpo diretivo não faz o seu trabalho, dentro de campo isso se reflete. A gente vê um time mal montado, mal organizado, jogadores errando individualmente, né? O primeiro gol que o Bahia sofreu contra o Corinthians foi um erro grotesco de Juba, né? Tentando sair do abafa, porque todo mundo que joga contra o Bahia já sabe que o Bahia adotou esse dinizismo maluco que não consegue dar um chutão para frente. É só toque de bola, independente do que aconteça. Aí Juba vai, entrega a bola para o adversário e foi aquele Deus nos acuda, foi o primeiro gol. Aí normalmente tem comentarista que fala: "Ah, mas aí fica complicado, o treinador não tem culpa. O time comete um erro desse, toma um gol logo no início, aí desestrutura qualquer planejamento tático." Você assistiu a final da Libertadores? O Botafogo perdeu um jogador aos 40 segundos do primeiro tempo, meu amigo. E o que foi que aconteceu? O time venceu por 3-1. Quando o time é bem montado, ele é bem treinado e os jogadores sabem disso,
por isso tem a mentalidade blindada, você segue o planejado até o final, porque você tem uma meta, você tem uma pretensão, você tem responsabilidade para com a sua profissão e para com os torcedores que gastam mundos e fundos para acompanhar seu time. Mas aqui no Bahia o que a gente vê é que a derrota foi institucionalizada. Perder hoje aqui no Bahia virou normalizado. Porque no fim das contas você vai pegar a tabela e vai dizer: ano passado briguei para não cair. Esse ano terminei ali no G10, né? Top 8, top 9, quem sabe lá onde é que a gente vai terminar essa competição. Mas matematicamente falando, estatisticamente falando, fomos melhores do que o ano passado. Sem levar em consideração todo o contexto, toda a situação que envolve aí os bastidores dessa temporada, né? Então, meus amigos, antes de mostrar aqui a pataquada que foi o jogo de ontem, deixa aqui nos comentários se vocês ainda acham que o Bahia merece buscar essa vaga de pré-libertadores para a próxima temporada. Não esquece também de sentar o dedo maroto no like e se inscrever aqui no nosso canal para a gente chegar, bater essa meta aí de 35 mil inscritos aqui na plataforma e difundir o nome e a marca do nosso Esquadrão de Aço, que infelizmente está mal gerida hoje, mas a gente não pode jamais abandonar o nosso clube, porque se não for a torcida empurrando, incentivando, aí a situação tende a ser muito pior. A gente vê até o caso do Red Bull Bragantino, que é um time que não tem torcida e aí tá aí brigando para não cair, mesmo com todo o investimento que já foi feito ao longo de todo esse tempo. Yuri Santana traz aqui pra gente a situação do nosso Esquadrão de Aço em comparação ao Corinthians, e isso revela muito o que foi feito ou deixado de fazer na segunda janela de contratações. Olha lá, 28ª rodada, o Bahia tinha 45 pontos e o Corinthians tinha 28 pontos. 9 rodadas depois, vejam só vocês, o Bahia com 50 pontos e o Corinthians com 53 pontos. Os caras correram atrás do prejuízo literalmente. Além dos 17 pontos tirados em 9 rodadas, um time que conseguiu conquistar 5 de 27 pontos. Esse é o reflexo do Bahia de Rogério Ceni, que aí não tem como a gente dizer que não é culpa do treinador, porque hoje, se você parar para analisar, qual é o jogador desse elenco que não caiu de rendimento? Então, será que os jogadores desaprenderam a jogar, meus amigos? Ou eles já não confiam mais na metodologia de jogo de Rogério Ceni e essa metodologia que ele aplica não é suficiente para buscar os resultados que a gente precisa para a temporada? Também deixo aí essa reflexão para vocês, para a gente não ficar sendo emprenhado pelos ouvidos por pessoas aí que querem maquiar esse péssimo trabalho do treinador que a gente tem aqui, né? E é o treinador que a gente vai ter aí para a próxima temporada, né? E pelo visto é ele que monta elenco, né? Então, se a gente tem um treinador incompetente, se prepara para o ano que vem, porque ele vai nomear os jogadores que o Bahia vai precisar contratar para a temporada, viu? E as notícias de bastidores são de que o Rogério Ceni gosta de trabalhar com jogadores que já atuaram sob o seu domínio. Foi o caso do próprio Nestor, lá do São Paulo, que acabou de sair de uma lesão gravíssima, né? Fez uma temporada ridícula, mas o Bahia foi lá, tentou contratar o jogador e a gente não sabe a que pé anda essa negociação, né? Com o aval de Rogério Ceni. O mesmo que deu o aval de que o Bahia poderia liberar os 2 laterais esquerdos que nós tínhamos no início da temporada, que é o Matheus Bahia, que subiu com o Ceará e foi muito bem, diga-se de passagem, e o Camilo Cândido, que é titular no Cruz Azul lá do México, para a gente ficar com o Juba improvisado e entregando aí a paçoca por diversas oportunidades nessa temporada, né? Então, o treinador Rogério Ceni, dentro dessa estrutura que é o Bahia hoje, gerida pelo Grupo City, é como se fosse um manager. É ele que passa o treinamento, é ele que escala, é ele que dá o aval para quem fica e quem sai. Então a gente não pode eximir de nenhuma maneira aí o trabalho de Rogério Ceni em todas essas etapas, em todos esses processos que acontecem hoje no nosso time. E aí é isso, né? Vamos dar uma olhada aqui nos gols que o Bahia sofreu ontem nessa partida, né? Olha aí o Juba, como eu havia comentado com vocês, né? Ele sofre a pressão aqui da marcação e entrega a bola para o adversário de bandeja, né? O Tassiano também, que pelo amor de Deus desaprendeu, mais um, né?
segundo alguns torcedores, é mais um jogador que desaprendeu a jogar, né? O treinador não tem nada a ver com isso. E aí, meus amigos, a bola vem, bate no Canu e aí engana o goleiro Marcos Felipe, que também vem aí numa fase que eu vou te contar, viu? E a gente não tem um goleiro reserva, né? Porque a gente vai mostrar aqui agora o porquê, né? Que a gente não tem um goleiro reserva. Tá na tela aí o segundo gol do Corinthians, né? Olha lá o Yuri Alberto, artilheiro da competição, cara a cara com o goleiro, né? Só, cara a cara não, ele tá sem ângulo. Isso aqui para qualquer goleiro minimamente experiente já sabe como resolver essa situação. Fecha um dos lados e deixa o jogador apenas com a opção de chutar no outro. Ele simplesmente escancara o gol para o Yuri Alberto fazer. Olha lá a abertura que ele deixa para o jogador. Ele simplesmente sai, abandona o gol e deixa o gol todo aberto para o Yuri Alberto chutar e fazer o gol. Velocidade, acertou no pé direito, bateu. Impressionante. Eu nunca tinha visto uma situação parecida com essa. E esse é o nosso goleiro, né? Essa aí é a opção que nós temos para o banco. Aí tem até o meme que a galera soltou aqui nas redes sociais, né? Olha essa goleira aí, ó. Muito parecido com o nosso. Abandona o gol completamente e aí faz essa pataquada aí, né? Só rindo para não chorar. Tem outro frame aqui que ajuda a corroborar mais ainda com essa imagem. Olha lá, ó. Isso aqui ainda, ele ainda abandona mais do que isso aqui. Esse take aqui, esse frame que foi tirado aqui, ainda não está na posição final. Ele ainda vem mais para cá, para fora do gol, deixando o gol todo escancarado para o Yuri Alberto. E esse foi o último gol, né? Que aqui o goleiro arma a barreira com apenas 2 jogadores, né? Poderia muito bem ter colocado mais um, porque isso aqui é quase um pênalti. Olha a distância da bola para o gol aqui, é muito perto. Ele tentar se garantir só com 2 aqui, é muito mais factível que o jogador vai chutar para o gol do que cruzar para a área. E aí ele só coloca a barreira com 2, numa posição que ele não tem como chutar direto, ele tinha que chutar em cima do goleiro, e é o que ele faz. E aí ele chuta em cima do goleiro e olha a demora que o Adriel tem para reagir ao chute, ó. A bola já tá em cima dele e ele só deixa para se mexer quando a bola já está praticamente dentro do gol. E aí, meu amigo, mais um gol do Corinthians. E aí fica complicado a gente defender também alguns jogadores que aqui estão. E por falar em dificuldade de defender, me vem o Biel, que eu sempre defendi, que eu acho que tem que ser titular. O time do Bahia produz muito mais com 2 pontas, né, do que você colocar um jogador pesado como o Tassiano dentro da área, que ele não vai produzir, não vai correr, não faz nada. Ele é um falso 9, ele é um falso volante, ele é um falso jogador. Mas aí vem o Biel e me protagoniza esse lance aqui, né? Jogada individual, que é isso que a gente sabe que ele gosta de fazer e que ele sabe fazer. Vai para dentro do marcador e aí bola no braço, a bola sob o domínio dele dentro da área, ele podendo pegar essa bola para correr em direção ao gol e fazer o gol e deixar que o VAR resolva a situação. Ele resolve parar a jogada para reclamar um toque na mão e um pênalti. Olha lá, a bola quicando na frente dele, ó. E ele para a jogada para poder pedir. Olha aí, a bola quicando na frente dele, né? Pois é, meus amigos, tudo isso aí é falta de mentalidade, é falta de compromisso, é falta de pulso firme com relação às pessoas que estão ali dirigindo e gerindo esse futebol do nosso Bahia, que nesse segundo turno é inexistente. Para mim, a gente não tem como depositar também grande parte, além do Rogério Ceni, tem esse senhor aí, que é o Cadu Santoro, que fizeram até um meme com ele aqui de marionete, né? Porque o que fica para nós torcedores é que ele não decide nada. A decisão sempre parte lá de cima, parte lá de Manchester. O Cadu Santoro, ele é simplesmente uma marionete que ele diz: posso contratar, City? Eles dizem sim, eles dizem não. Posso mandar embora? Ele não decide, deixa sempre para os outros. E aí teve o torcedor aqui, o João Arouca,
postou aqui no seu Twitter é o seguinte: grandes cargos geram grandes responsabilidades. E já passou do tempo de você aparecer para dar uma satisfação para o torcedor do Bahia. Santoro, ficar blindado o ano inteiro pelo grupo é muito fácil. Um diretor que coleciona vexames diante de sua gestão. Então, se ele não pode gerir, se ele não pode tomar as decisões, fica até difícil da gente cobrar que ele apareça. Para falar o quê? Para fazer o que o Rogério Ceni faz? Terceirizar a culpa? Dizer, não, eu não posso fazer isso, quem manda é o grupo. O Ferran Soriano veio aqui no Brasil jogar na nossa cara que o Rogério Ceni tem a mesma metodologia de trabalho do Pepe Guardiola. E inexplicavelmente, depois que ele falou isso, isso aqui começou a acontecer, ó. O City passou a ter 6 jogos consecutivos sem vencer. É isso que dá vocês brincarem com as palavras. A palavra tem poder, meus amigos. Você foi comparar um trabalho de um treinador pífio, um treinador desqualificado, com um dos melhores treinadores do mundo, e hoje vocês estão sofrendo aí as consequências dessa comparação. Pois é, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, um vídeo para falar sobre uma derrota do nosso Esquadrão de Aço, mas o campeonato é tão bom para o Bahia que a gente ainda tem chances de se classificar para essa pré-Libertadores. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham disso. Eu vou me despedindo de vocês. Sentem o dedo maroto no like aqui, rapaziada, para ajudar o nosso canal a difundir o nome e a marca do nosso Esquadrão de Aço para mais torcedores e para ajudar a gente aí a bater essa meta de 35 mil inscritos. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu e fui!